cidade de Uruguaia, Minas Gerais. Quero trazer um conteúdo bem reflexivo, bem filosófico até. E esse conteúdo ele nada mais é do que o Zeitgeist, né? É um nome que vem do alemão, mas um nome ao mesmo tempo que faz bastante a gente refletir justamente pelo que a tradução dele nos diz. É nada mais do que um nome bonito, né? Mas o sentido lógico dele, o sentido prático dele, né, da palavra, que você pode entender bem, é justamente o sentido dele, né? O sentido dele é um sentido mais de tempos em tempos, mais de ciclos. A tradução dele pode até se definir como algo mais cíclico, algo mais de tempos, sabe? Ele tem uma tradução até meio espiritual, mas não vou focar tanto nisso aqui. Vou focar mais no que a gente pode aprender com ele, mais filosófico mesmo. Se você não gosta muito de filosofia, não gosta muito de refletir, quero te dizer que você está no canal errado, né? E eu já vou poupar o seu tempo, né? Porque eu não quero nada muito chato, sabe? Tem pessoas que não gostam tanto desse sentido mais reflexivo, né? Mas assim, já vou logo te falando que vai ser algo mais filosófico, né? Para também você não perder seu tempo e nem eu explicar para alguém que não queira aprender. Mas o Zeitgeist, no modo mais cíclico da coisa, é aquela questão dos 7 anos. Não sei se você já ouviu essa teoria. Tem também a teoria dos setênios. Setênios. Que no final, olha, sinceramente é algo que nos faz refletir e pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas ações e principalmente de tempos em tempos, né? De tempos em tempos, às vezes, a gente tem certas transformações e é justamente isso que eu quero trazer pra gente hoje. Hoje eu quero trazer algo nesse sentido. O Setênios, ou Zeitgeist, como a gente está focado aqui, ele é mais uma questão de 7 anos. Então, meio que do 0 aos 7, aos 7 anos você tem uma mudança, dos 7 aos 14 você tem outra, e parece muito lógico e óbvio falar isso. Parece muito simples falar isso. E ao mesmo tempo é mesmo, né? É verdade que de tempos em tempos você tem mudança. Mas essa teoria nos diz, e que é o mais importante, essa teoria nos diz que de 7 em 7 anos nós temos uma reprovação ou algo que vai tirar a gente ou meio que fazer a gente levar um chacoalhão. Então eu quero que você reflita justamente sobre isso, sobre os seus 7 anos, sobre os seus 14 anos, sobre os seus 21 anos, se houve alguma mudança ali. Se houve algo que te fez uma mudança drástica, como um término de relacionamento, como uma mudança de emprego. E o mais interessante é isso que eu quero chegar. A gente tem uma linha que é onde eu vou chegar. Como eu disse naquele vídeo da morte do ego, que ego não se mata, não se morre, é só um nome bonito. É um nome muito bonito, aliás, a morte do ego, né? Muito bonito. Mas no final, o nome bonito não nos leva a nada. O que nos leva é a reflexão daquilo. Então, a nossa reflexão que a gente pode fazer aqui é justamente de tempos em tempos a gente tem que, entre aspas, uma mudança muito drástica na nossa vida. Porque senão você não muda, sabe? Tem muita gente que ela muda por natureza, por querer mais, que aí já leva a uma questão que eu vou falar em outros vídeos, que leva vaidade, né? Leva coisas ali, ambição, né? Então isso já é algo mais da pessoa, né? Só que existe o outro lado, o lado extremista, que é aquele lado mais preguiçoso, aquele lado mais... Sabe os pecados capitais? Sabe aquele lado preguiçoso? Aquele lado mais parado? Então meio que o Zeitgeist, ele nos leva a de tempos em tempos acontecer algo, e aí que é a definição, e a partir dessas mudanças que nós tomamos ações, decisões, como por exemplo um dilema, mudar ou não mudar de cidade. É um dilema, principalmente se você estiver aqui. O que é aqui?
Existe o lado ruim, quando você tá aqui, existe aqui quando você tá no meio e existe aqui quando você tá no topo. Mas quando você tá no topo, não necessariamente é o topo. Você pode, né, alavancar. Agora a questão é quando você tá aqui, você se estagna. Você não vai... É difícil alguém que queira mudanças quando tá aqui, sabe? É muito difícil. A pessoa, ela vai talvez querer chegar no lado maior, mas é muito difícil. E esse Zeitgeist, ele vem tanto para você estar aqui, quanto para você cair para cá e você cair numa realidade, como você tá aqui e você cair. É uma mudança muito drástica. E é tão interessante isso que a média das pessoas, pensa só, você formou com 18, 19 anos, acabando no Zeitgeist. Quando você estava com 14 anos, você estava ali no ensino fundamental, 8º ano, talvez 7º ano da série, né, escolar. Foi eventos ali que havia hormônios que estavam tomando conta de você, amigos, amizades, talvez algum evento familiar que tomou muita conta. Então, para pensar sempre nisso. Quando você for pensar no ciclo da sua vida, imagina que agora você está com 28 anos, ou mais, indo para 35, ou você está com 39 para 40, indo para os 42. Qual que está sendo o seu Zeitgeist no momento? Porque o Zeitgeist, entre aspas, ali, vamos colocar, dos 21 ao 28, é desenvolvimento. Mas desenvolvimento pessoal é para a vida toda. Então não dá para você colocar definitivo, concorda? Porque se você colocar definitivo que o Zeitgeist é dos 21 aos 28, não dá. Não dá. Dos 14 aos 21 também, para desenvolvimento também não. Se a gente se desenvolve a vida toda, mas a questão aqui não é se desenvolver por uma vida toda. A questão aqui são prioridades de momento, é isso que eu quero frisar. E para nós colocarmos essas prioridades, devemos entender em que ciclo nós estamos. Sabe? O meu ciclo não é o mesmo que o seu. Não é o mesmo que o seu. Assim como o ciclo de outras pessoas, como você que está vendo aí, talvez você está num ciclo de construir, eu falo não de construir uma família, mas de construir uma, eu não sei, talvez filhos, por exemplo. Talvez você quer empreender em algo que você foi por um lado a vida toda e quer fazer isso agora, ou talvez você vai mudar de cidade. Qualquer coisa que possa acontecer um dilema, e é isso que eu quero definir. Sempre que é uma mudança muito drástica na sua vida, que está acontecendo possivelmente um Zeitgeist, nem sempre vai acontecer por acontecer. Às vezes vai acontecer um dilema. Um dilema é quando você tem uma única escolha. Você não tem duas nem três, você tem uma para você. E essa escolha vai tomar conta da sua vida proporcionalmente. E um relacionamento, quando acaba, dá uma mudança drástica. Um emprego novo dá uma mudança. Talvez não drástica, mas há uma mudança. Então o que há que a gente definir aqui é o Zeitgeist seu. Cada um tem o seu Zeitgeist. Eu tenho o meu. Eu sei qual eu estou e aonde eu quero chegar. Mas há um problema, que é isso que eu quero frisar, que esse vídeo, ele por isso que ele está aqui ainda na playlist da Morte do Ego, ele está aqui justamente porque o que não nos deixa evoluir, o que não nos deixa crescer, é não entendermos os Zeitgeist que estamos. É não entender em que ciclo nós estamos. Isso é um problema. É um puta de um problema, porque a partir do momento que você não sabe que ciclo você está, aonde você quer chegar, uma pessoa de 21 anos não é a mesma mentalidade de alguém de 28. Não por maturidade, é isso que eu quero te definir, não é maturidade. Até porque você tem 28 anos e não é maduro ainda, é um problema todo seu. E você vai sofrer muito. Mas se você não entendeu até agora onde que você está e aonde que você quer chegar, e que ciclo você está, eu não tô falando aqui de Black Pill, Blue Pill, até porque esses conceitos aí não vai nos fazer diferença nenhuma.
O que vai fazer diferença é você saber que ciclo você está. A Black Pill faz sentido? Lógico que faz. A Blue Pill faz sentido? Lógico que faz. Por que eu estou falando desses termos? Justamente porque faz sentido. Se você pesquisar Black Pill, Red Pill, faz sentido. Faz sentido muito esses termos. Só que não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é justamente saber em que ciclo nós estamos. E a partir disso, não algo pragmático, tá? Se você gosta muito de pragmatismo, né, que é colocar tudo em prática, bom, talvez você pode conseguir, mas se você não refletir, não parar para analisar, não entender o ciclo, então não é fácil assim, não é simples, você não define, é isso. Você pode ler filosofias. Cara, eu estudei muitas filosofias, eu estudei muito tipo de conteúdo e o pragmatismo é a última coisa que se acha. Até porque os livros pragmatistas, não vou citar nomes aqui, porque os direitos autorais do YouTube tá muito difícil, mas assim, e nem é por direitos autorais, é porque se eu falar um nome aqui talvez pode dar problema, mas por simplesmente eu ter lido muitos best-sellers, o pragmatismo ele não funciona. Tanto assim, é mais uma coisa de clareza mental. Você tem que ir pela clareza mental. Se você definir propósito como clareza mental, tudo bem. Tudo bem, se você definir clareza mental como propósito, tudo bem. Mas se não, você vai ter problemas. Como que você entra em um relacionamento? Como que você quer casar com uma pessoa sendo que você não tem clareza mental? Se você não tiver, você vai se divorciar em alguns meses. Mas se você tem um relacionamento, você sabe aonde você quer chegar, você tem um propósito, é total diferente. É total diferente. E não só isso, como se você quer ocupar um certo cargo, não sei se você é alguém de carreira, se quer alguém que empreender, mas tudo isso precisa de uma clareza mental. Não dá pra você se definir assim. E para isso você precisa saber em que ciclo você está. Até as empresas, as grandes corporações, elas têm, quando você vai ver sobre Big Data, a grande data, sabe? Que é aquele sentido assim de você parar de tirar dinheiro do dono. Existe um tempo. Se você não define esse tempo, você vai perder dinheiro para sua empresa. Ou seja, você vai colocar dinheiro lá que ela não está te trazendo retorno. O próprio ROI, retorno sobre investimento no português. Então você precisa definir qual vai ser o seu caminho, onde você está, onde você quer chegar. Se você não conseguir definir, não do dia para a noite, claro, pode levar meses, não vou falar anos, porque se você parar para se refletir todo dia, você consegue chegar lá, mas você precisa saber aonde você está, principalmente aonde você quer chegar. É um lado bom, é um lado interessante, mas você precisa saber onde você está e parar de colocar o ego na sua frente, porque o ego é uma casca de ovo. Ele é uma casca de ovo. Ele é uma identidade que você cria, não que se é de verdade. E é isso que é o importante, você saber onde você está inicialmente.